vamos entrar num assunto que é a sua especialidade, geopolítica versus profecias. Como o senhor enxerga os atuais conflitos globais de Oriente Médio, Rússia, China, Estados Unidos, à luz da profecia bíblica? Como é que o senhor enxerga? Então, a gente a geopolítica, ela está apontando para o apocalipse. Eu tenho dito, a gente está numa era apocalíptica já. Então, assim, uma das coisas que as pessoas não enxergam, que a mídia noticia isso e as pessoas não querem muitas vezes acreditar. A gente está dentro de uma corrida de bilionários e milionários construindo bunkers apocalípticos. Então, qualquer pessoa que raciocina, vai, por que eles estão comprando refúgios apocalípticos? Se está se propagando no contrapartida um tempo de paz e prosperidade, Perfeito. né? Você tem o Mark Zuckerberg, eu estou usando muito ele porque ele comprou uma ilha lá na Califórnia, ele está construindo um bunker de 10 andares, em reais dá 1 bilhão e 600 milhões de reais. Meu Deus. Sam Altman também, né, que disse depois que eu criei o chat GPT, eu nunca mais dormi. Isso ele falou. Ele também falou, se a internet sair de controle, ele também tem um bunker, um refúgio apocalíptico. Elon Musk é obcecado para levar 1 milhão de pessoas para Marte. A ideia de levar 1 milhão de pessoas para Marte é o colapso planetário. Então, assim, o apocalipse ele se torna uma realidade nessa era. E tudo que se fala em torno de os armamentos e muita coisa, né? Agora, começo de janeiro, foi visto o avião do juízo final, que é o avião do presidente americano, nos Estados Unidos. Fazia muito tempo que aquele avião não era visto, que é um avião que ele suporta a radioatividade. Meu Deus. E ele consegue controlar a guerra dentro do avião e consegue passar dias no espaço. Foi visto esses dias. Então, Meu assim, Deus. tem muita coisa acontecendo e as pessoas não estão percebendo. Então, assim, o que nós estamos vivenciando agora? Na minha visão, desde a entrada do Donald Trump, né? É o mundo pendendo para a direita. Isso já se torna claro porque Perfeito. a gente tem um presidente de direita que está dominando com mão de ferro o mundo e um papa de direita. O Papa Francisco também é de direita. Então você tem a religião e a política com um viés político, que não agrada a todo mundo, mas que é uma plataforma. Então toda essa história em torno do Trump, eu sempre costumo dizer que as pessoas acham que tudo é teoria. Hoje a gente está com três coisas perigosas. Primeira coisa é a teoria da conspiração, né? As pessoas, não, isso é teoria da conspiração. Eu vou dar o exemplo, nova ordem mundial. Até a pandemia era o quê? Teoria da conspiração. Falava de nova ordem mundial. Isso não existe. Isso é teoria da conspiração. Depois da pandemia, tudo virou nova ordem mundial. Semana passada, a gente acabou de ter o Fórum Mundial Econômico. A palavra mais usada no Fórum Mundial Econômico foi: chegamos na nova ordem mundial. Meu Deus. Então não era teoria, era uma realidade. Outra questão, fake news. Então hoje, quando você tem uma informação muito clara, o teu cérebro automaticamente ele vai para fake. Não, isso é fake news, isso não é isso. Só que agora a gente tá na pior era agora, que é IA. Não, isso é IA. Você olha o vídeo. Sempre há essa dúvida, né? Porque a gente chegou num salto que verdadeiramente, quem não conhece, a gente que está conectado, eu, por exemplo, consigo ver ali, que é pela voz, mas tem muita coisa que as pessoas estão consumindo como real que já é mentira. Então, e o que isso leva? Tudo que que é real e se torna mentira, muitas das vezes é real. Perfeito. Então, não é fake news, não é teoria e não é IA. Tem um plano sendo arquitetado para o implemento dessa nova ordem mundial. Então, Donald Trump, vamos lá, que é essa questão, né? Primeiro mandato. Porque Donald Trump não foi colocado como presidente dos Estados Unidos por algum acaso. Eu sempre digo isso quando a gente vai primeira vez no podcast. Primeira coisa é o nome dele, né?
O nome Donald é Daniel, e Daniel significa o Senhor é meu juiz. E Trump é trombeta. Então pode ver que tudo que ele faz é um anúncio. Então hoje você ligou a TV, pegou o celular, quem que aparece? O anunciador do juiz. O Senhor é meu juiz. Segunda coisa, quando ele assumiu o primeiro mandato, ele assumiu com 70 anos, 7 meses e 7 dias de vida. Foi o dia que ele assumiu como 45º presidente dos Estados Unidos. O calendário, veja, deu 777, 70 anos, 7 meses, 7 dias de vida. O calendário de Israel, qual era? 5.777. Será que é coincidência o negócio? Aí vem o 7, né? O número 7 é o número de Deus. As pessoas então acham, não, isso é coincidência. Não, existe um propósito. Com certeza. Outra questão, ele foi o único presidente americano, o único. Agora ele é o 47, né? Veio o Biden 46, veio o 47. Ele foi o único presidente americano que colocou a mão no Muro das Lamentações. Nenhum presidente americano, todos a favor de Israel, mas nenhum teve coragem de ir lá e... Qual foi a mensagem que ele deu quando ele colocou a mão no muro? O templo será erguido por judeus. Essa é a mensagem, que é uma ligação com a geopolítica do anticristo. E em judeu ninguém toca. Em judeu ninguém toca. Aí no primeiro mandato, no dia 14 de maio de 2018, porque a embaixada, imagine que Tel Aviv em Israel é São Paulo. Seria um monopólio, um lugar onde estão as embaixadas e tal. Ele tirou a embaixada de Tel Aviv e colocou dentro de Jerusalém. Isso é um recado forte. Que foi dia 14 de maio de 2018. Por quê? Hoje se lançar um míssil em Jerusalém, mexe com os Estados Unidos. Essa é a ideia. Ele blinda Israel, a ponto que ele está lá agora, né? Tá tudo que você possa imaginar de ruim está lá perto do Irã, que ele está defendendo Israel. E ele colocou, é aqui que começa a volta dele ligada ao primeiro mandato. Ele colocou o genro dele como embaixador dos Estados Unidos em Israel, que é o Jared Kushner. E o Jared Kushner é judeu ortodoxo da tribo de Dan. E ele começou o acordo da família abrâmica. O acordo da família abrâmica envolve religião e política mundial. Por quê? Por exemplo, ano retrasado, foi inaugurado no Emirados Árabes, lá na região árabe, o templo da família abrâmica. Existe lá uma igreja cristã, uma sinagoga e uma mesquita muçulmana, no mesmo lugar. Que é as 3 religiões monoteístas adorando o único Deus no mesmo lugar. Paz entre religiões. Qual é o nome do templo? Família Abrâmica. Qual é o acordo de paz do Jared Kushner? Família Abrâmica, que é unificar as religiões monoteístas. E aí Jared começou o acordo. Aí veio a Arábia Saudita, veio outros países, começou o acordo. Donald Trump saiu. O Biden entrou. E Jared continuou nos bastidores a articulação. Não parou a questão. Essa é o grande quê. Aí Donald Trump volta. 2025, né? Ele volta. Assume a Casa Branca. Qual foi a primeira ligação que ele recebeu como presidente americano do príncipe herdeiro da Arábia Saudita? Qual foi o primeiro chefe de Estado que ele recebeu? Benjamin Netanyahu. Então, toda a política de Trump agora está alinhada à paz, começando pelo Oriente Médio e tomando o globo, tá? O problema é que começa lá. Essa é a questão. E aí vem, Davi, quando você pega agora, ele acaba em um ano com 8 guerras, que são esporádicas, né, que está acontecendo. Histórico, né, pastor? Antes de ele entrar, a Síria cai. Ele nem tinha sumido. Bashar al-Assad se refugiou na Rússia. E Israel destruiu todo o armamento do Irã na Síria. E o líder da Síria agora está aliado ao governo dele. Por quê? Porque é uma plataforma de paz para Israel. A Síria podia atacar Israel muito próximo. Dá 70 quilômetros de distância, muito próximo. Então tudo que podia amedrontar Israel da Síria foi aniquilado. Em 24 horas, tá?
Israel destruiu tudo. Aí o que acontece? Agora, que aconteceu essa semana, né? Ele tá como o cara da paz. Então ele aproveitou o Fórum Mundial Econômico, e o Fórum Mundial Econômico é meio tenebroso estudar. Existem duas coisas que todo mundo devia estudar sobre o que é verdadeiramente o Fórum Mundial Econômico, que é um encontro de líderes globais e bilionários. E também é o grupo Bilderberg. A reunião do Clube Bilderberg acontece em maio. A mídia noticia isso. Só vou dar o exemplo do Clube Bilderberg. É muita informação que eu estou passando. Muita. Vamos lá. Pega lá o site do Clube Bilderberg do ano passado. Reunião do Clube Bilderberg. Clube Bilderberg, ninguém sabe quem participa da reunião, tá? Eles só noticiam, eles dizem o local e poucas pessoas você vai saber que teve lá. É uma reunião ultra secreta, a ponto que todo mundo que participa tem que assinar um documento que não pode vazar informação. Mas no site do Clube Bilderberg está as pautas da reunião. A última pauta, se você for lá no site, está escrito assim: despovoamento. Meu Deus. Redução populacional. Só para você ter ideia, o negócio é mais... E o que é o Fórum Mundial Econômico? Não é política, mas é eles que estão regendo a nova ordem mundial. Que aí você tem a BlackRock, que é a maior corretora de ativo do mundo. A BlackRock só não tem tanto dinheiro como os Estados Unidos e a China. O resto, então imagina, você tem uma empresa que tem mais dinheiro que todos os países do mundo. Então é eles que dominam a mídia, é eles que dominam toda a distribuição de renda, é eles que dominam toda a distribuição alimentar, toda a distribuição farmacêutica. São apenas 10 corporações que produzem tudo que nós consumimos no mundo. Então isso já é um controle absurdo, que as pessoas nem imaginam que isso acontece. Mas está tudo noticiado, que eu estou falando aqui. Eu sempre digo para as pessoas, não me ouça e fica com o que eu falo. Vai estudar, que você vai ficar mais... A pessoa vai ficar mais doida que eu. Ô, pastor, pra gente... Agora, mas é interessante, vamos concluir aqui. Agora, é muito importante entender agora com a questão de Gaza. Sim, sim. A gente tem pouco tempo, né? Quantos minutos? Você passou um pouquinho, mas vamos embora. Só deixa eu terminar aqui. Vamos lá. A questão de Gaza. Israel. Quando o Trump entrou, veja bem, caiu o Hezbollah, que é lá no Líbano, os Houthis, que é no Iêmen, e o Hamas na faixa de Gaza. Eles perderam toda a força. E agora vem uma ideia, isso que é assombroso, que as pessoas nem imaginam. Jared Kushner, em 2024, veja, Trump não era nem presidente eleito. Ele lançou o projeto de Gaza na Universidade de Harvard. Ele disse que Gaza seria um polo de negócios, iria ter lá resorts, ia ter um monte de coisa. Ele apresentou esse projeto agora no Fórum Mundial Econômico. Mas veja, ele já tinha divulgado em 2024 e Trump não era nem presidente e Israel estava em guerra com Hamas. E aí o que está acontecendo? A Liga da Paz agora, dominada por Trump, já envolve 53 países. Ele chamou a Rússia, ele chamou o Papa, ele chamou até o Lula. O Lula ele colocou numa sinuca de bico. Porque se o Lula aceitar participar do Conselho de Paz de Donald Trump, ele vai ir contra o Hamas, e contra o Irã, e contra a China, e contra tudo que... Então, quer dizer, se ele não aceitar, ele está declarando quem ele serve. Ele colocou ali para expor ele mesmo. Agora veja, o Conselho de Paz uniu Israel agora, semana passada. Os árabes, Arábia Saudita, Catar, Egito, Jordânia, entraram no Conselho de Paz de Donald Trump. Isso é significativo. O que as pessoas estão vendo? Ismael, o filho de Abraão chamado Ismael, é os árabes. E o Isaac, que é Israel, estão dando a mão por paz e prosperidade no Oriente Médio. E essa paz, é isso que as pessoas não enxergam, que começa lá agora. Eles vão acabar com o Hamas, desmilitarizar o Hamas, vão construir um negócio assombroso ali. Essa paz vai se estender para o mundo inteiro. Que começou aonde? Dentro de Israel. Então, o que é isso? Que é muito perigoso, que muita gente acha que isso é maravilhoso. Mas, biblicamente, agora vamos para a Bíblia. 1 Tessalonicenses 5,3. Quando vocês ouvirem de paz e segurança,
Sabei que virá repentina destruição. Esse é o maior cenário do anticristo hoje, de um líder global. Então, o que está sendo feito através de toda a política global? Está se preparando um caminho para um líder global. Para isso acontecer, agora vamos lá. O Irã vai ser aniquilado. Que vai ser essa semana, eu acredito. Já está o espaço aéreo fechado. Aquele B-12 lá, o avião que destruiu as usinas nucleares já está sobrevoando. Os portas-aviões estão lá. O líder do Irã já está refugiado. Por quê? Porque o Irã é o câncer do Oriente Médio. O Irã é o antigo império da Pérsia. São muçulmanos, mas não são árabes. Eles são persas. Então o Irã perdeu força na América Latina, que era a Venezuela. Ele perdeu força em Cuba, agora com a entrada do Trump ali. E ele tem aliança com a Rússia e a China. Isso é perigoso ainda. Mas ele está cercado. E o regime iraniano cai para se estabelecer essa falsa paz. A minha visão sobre isso, para concluir agora. Israel e os Estados Unidos vão construir Gaza e vão dar para os árabes para pedir permissão para construir o terceiro templo. Que foi exatamente, Davi, o que Jacó fez quando foi se encontrar com Esaú. Esaú, filho de Abraão, ele era casado com uma ismaelita. Perfeito. E para Jacó se encontrar com Esaú, ele teve que fazer o quê? Ele mandou presente. Aí ele ficou no Val de Japó, que Deus mudou o nome dele. Aí o que aconteceu? Ele foi lá e se encontrou, fizeram as pazes. A mesma coisa, Israel vai dar a faixa de Gaza de presente para a Arábia Saudita, porque o maior sonho judeu hoje é construir o terceiro templo. E o terceiro templo é para o anticristo. Então todo esse cenário assim... E é muito claro, e é bom a gente terminar nessa visão aqui. É tão claro que as pessoas não querem acreditar. Porque está muito claro essa questão. Como se fosse uma fake news, mas não é. Não é. E aí é bom que todos que estão ouvindo estudem sobre isso, que daí vão ver que o negócio é muito sério. Ou seja, o senhor respondeu uma pergunta que eu ia fazer. Israel continua sendo Sim, o ponto central do relógio profético. o epicentro da profecia. Tudo começa em Israel, tudo termina em Israel. Deus se manifesta ao mundo através de Israel. Jesus nasceu em Belém de Judá, em Israel. Foi crucificado no Gólgota, em Israel. Foi assunto aos céus, no Monte das Oliveiras, em Israel. A igreja que nós fazemos parte foi inaugurada no cenáculo em Jerusalém, Israel. E Jesus vai governar o mundo por 1000 anos de dentro de Israel. Perfeito. Então tudo é Israel. Israel é o epicentro da profecia.